Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o algoritmo de classificação Naive Bayes. Ele é um algoritmo estatístico, diferentemente do árvore de decisão, que é um algoritmo de árvore, e diferentemente do árvore de decisão, que ele é um algoritmo esperto, o Naive Bayes ele é um algoritmo lazy, e a gente vai ver por quê. A abordagem, como eu falei no início, ela é estatística, então a ideia é classificar um objeto numa determinada classe C, baseando-se na probabilidade do objeto pertencer à classe. E a gente vai usar, baseado na teorema de Bayes. Bayes foi um matemático, no século XVIII, que formulou esse teorema. O nome Naive Bayes, Bayes é por causa do matemático, e o naive significa ingênuo. Por que ingênuo? Porque ele considera os atributos independentes. Então, por exemplo, eu tenho um algoritmo, uma base de treinamento, eu tenho atributos, por exemplo, salário, eu recebo um salário, eu recebo casa, eu compro casa. Esses atributos, ele não considera que o atributo salário, por exemplo, influencia para comprar uma casa. Então, ele considera que não tem nenhuma dependência. Por isso que ele é ingênuo. Porque é óbvio que o salário, quanto maior o salário de uma pessoa, ele vai conseguir comprar uma casa e influencia em outros atributos também. Mas aqui, o Naive Bayes, ele não considera essa dependência dos atributos. E aí ele parte de uma hipótese, né? Ele é um classificador simples, por causa dessa ingenuidade de não levar em consideração isso, e ele parte da hipótese que os atributos não classes são independentes, o valor de um atributo não influencia o valor de outros atributos. E por que considerar esses atributos independentes? Para facilitar o cálculo, né? Simplificar o processo de classificação. Então, Naive Bayes parte desse pressuposto. E a ideia é construir um modelo de classificação baseado em probabilidades condicionais. No final das contas, como eu falei anteriormente, ele é um algoritmo preguiçoso, ele não constrói um modelo. Eu tenho uma base de treinamento que a ideia do Naive Bayes dado uma instância que não está classificada, ele vai classificar de acordo com a classe. Eu estou supondo aqui que CI, a classe CI ou CJ, estou considerando que são duas aqui. Ele vai identificar qual é a classe a que ele pertence de acordo com a probabilidade. Então, se eu tiver dois valores, eu vou verificar se CI, probabilidade dessa instância que pertencer a CI, é maior do que ele pertencer a CJ. Se for, ele vai pertencer à classe CI, ao valor da classe I, e se não, ele vai pertencer ao valor da classe J. É preguiçoso porque ele não precisa, toda vez que ele precisar fazer uma classificação, ele vai lá na base de treinamento e faz os cálculos. E aí a ideia dele é essa. A gente não vai ver uma árvore construída como no de árvore de decisão. A gente não tem um modelo construído. Né? A lógica aqui é diferente, é baseada nessas probabilidades. E aqui o que o algoritmo vai identificar é essa probabilidade condicional do evento da classe CI acontecer, dado que eu tenho essa instância de acontecer. Então vamos pegar um exemplo aqui, para a gente ter uma visão geral, como que funciona. Vamos considerar esse problema que eu tenho duas classes, a classe vermelha e a classe verde, e eu tenho aqui a probabilidade a priori. Se a gente for analisar aqui, eu consigo enxergar que, como há mais objetos verdes que vermelhos, a probabilidade a priori é que o novo objeto ele seja classificado como verde, já que eu tenho aqui mais objetos verdes. E aí, vamos calcular a probabilidade a priori de ser verde. É a quantidade de objetos que eu tenho, 40 do total. Então, 40 de 60, eu tenho aqui 2/3. 67% é a probabilidade de um novo objeto ser classificado como verde. A probabilidade a priori de ser vermelho é 20 de 60, ou seja, 1/3. Então 20 aqui de 60. E vamos imaginar que a gente quer agora classificar um novo objeto. Então eu tenho esse novo objeto aqui, esse parecido, que é o branquinho, e eu tenho esse escopo. Parecido, esse branquinho é parecido com esses 3 vermelhos e também é parecido com esse verde. E aí vamos considerar quanto mais objetos de uma classe houver parecidos com X, maior é a chance dele ser daquela classe. E aí vem uma probabilidade que é condicionada, né? A probabilidade de parecido, dado que eu tenho um verde, essa probabilidade eu já conheço. Se a gente for analisar aqui,
eu tenho um número de objetos do círculo ali dividido pelo 40, que é o total. Então a probabilidade dele ser parecido com o verde é 0,025. A probabilidade dele ser vermelho, dado, né, a probabilidade de parecido dado que ele é vermelho, é 3 sobre o 20. Então 0,15. Então já tenho isso de acordo com os dados de treinamento. E a classificação bayesiana considera duas informações aí usando a probabilidade condicional, que é exatamente essa probabilidade a priori e a probabilidade de parecido dado que é verde. Então eu tenho aqui duas hipóteses, né, que é a probabilidade condicional de x ser verde, dado que ele é parecido, e a probabilidade condicional de ser vermelho, dado que ele é parecido. Então, considerando que a probabilidade a priori de verde, eu já conheço, a gente fez anteriormente, é 2/3. A probabilidade de parecido, que é verde, eu acabei de fazer também, é 1 sobre 40. Então, qual é a probabilidade dele ser verde? Eu pego a multiplicação disso, 1 sobre 60 dá 0,0167. A probabilidade condicional de x ser vermelho, dado que é parecido, eu tenho 1/3, que eu já conheço de antemão, 20 sobre 60, 1/3, e eu tenho um dos 3 lá sobre 20. Então, a probabilidade condicional de ser vermelho, dado que é parecido, eu tenho que é 1 sobre 20, dá 0,05. Então, para essa instância, para esse parecido, a gente conclui, já que o vermelho, a probabilidade dele ser vermelho é maior do que ser verde, então o algoritmo ele classifica como x, objeto x, seria vermelho, pois a probabilidade dele ser vermelho é maior. Então o algoritmo se resume a isso, a probabilidade a priori, que ele já conhece, e a probabilidade condicional de x dado um determinado conjunto de dados. E com isso a gente define a fórmula, a gente mostra a fórmula com base no teorema de Bayes, que a ideia é verificar a probabilidade da classe dado um exemplo. Então, eu tenho uma hipótese, que é H, e o meu exemplo é justamente a minha evidência, que é o meu registro. Aqui está o teorema. Então, a probabilidade aqui posterior, que eu não conheço, eu tenho essa probabilidade aqui, dado a minha evidência, ela pode pertencer à minha hipótese, né, que é o valor da minha classe, sim e não, por exemplo, e eu vou verificar eu vou calcular se for dois valores, dois cálculos dessa forma. Aqui é a probabilidade a priori, que eu já conheço, dado essa minha evidência aqui, eu já conheço que a probabilidade a priori dele pertencer ao valor de uma classe sim, e eu conheço também a probabilidade de ser da classe não, por exemplo. Aqui é a probabilidade da minha hipótese em relação à minha classe, o valor de classe, sim, quando eu estiver calculando de sim, não quando eu estiver calculando de não, ou de mais de um valor também. E essa é a probabilidade da minha evidência. Suposição do classificador bayesiano ingênuo, então como ele tem essa parte do pressuposto que os atributos são independentes, então essa evidência que pode ser separada em partes. Então a evidência vai ser aquele meu conjunto de atributos que vai determinar o valor da minha classe. Esse conjunto de atributos eu posso separar. Então, eu tenho o atributo 1, atributo 2, atributo 3, e eu vou calcular eles independentes. Então, eu vou calcular 1, depois vou calcular 2 e por aí vai. Depois eu vou multiplicar. Como eles são independentes, partindo desse pressuposto, vai ser feito dessa forma. Então, calculei aqui essa minha evidência, depois multiplico pela hipótese de ser de uma classe ou de outra, de um valor de classe um ou de outro, e depois eu faço a divisão pela probabilidade de cada uma dessas evidências aqui também. Em seguida, a gente vai ver exemplos em outro vídeo e até daqui a pouco.